nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 17, e vamos ler hoje do 1 ao 5. 1 ao 5. Apocalipse 17, versículos do 1 ao 5. Diz assim então a palavra de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da fornicação. E a sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Sara e Samuel. Shhh, silêncio, preste atenção. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Peço desculpa aos irmãos aí pela minha exaltação. E que as crianças possam se comportar no culto. Amém? Amém. Amém. Bom, o tema de hoje... A gente vai continuar na série da grande prostituta, né? A grande Babilônia, mas o tema específico são os filhos da prostituição. O texto diz claramente que ela fornicou com os reis da terra e deu luz, né? Depois vai dizer que ela é a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então esta prostituta fornicou e deu filhos. Nós já sabemos que a grande prostituta é a igreja falsa, é a igreja apóstata, é aquela mentira que tem a vestimenta de igreja, que se finge de igreja, e nesse caso nós vamos abordar alguns de seus filhos. E no domingo que vem nós encerramos essa série por enquanto. Já comentei sobre as táticas, só para lembrar os irmãos, para ficar com isso na mente, né? As táticas femininas e masculinas de dominação global. Quando está em condição inferior, manipula, seduz, encanta e submete aquele que é o qual ela está tentando se corromper a ela. E depois que domina, aplica a sua prática de violência. Isso é importante que a gente vai aprender um pouco mais sobre essa geração de filhos nisso. Uma das estratégias diabólicas que vem destruindo as igrejas cristãs, Sara, uma das estratégias diabólicas que vem destruindo as igrejas cristãs no mundo é o ecumenismo. Quem lembra o que é ecumenismo? Eu lembro, não sei explicar direito. É tornar... Isso. Como se fosse uma só. Significa o que a palavra ecumenismo, Samuel? Levar todo mundo pro inferno junto. É tornar católico, universal. Então o ecumenismo é tornar católico. O ecumenismo, o que ele promete? Levar todo mundo pro inferno. Isso, não, ele promete paz e harmonia. Então a ideia é, ele tem várias igrejas, várias religiões distintas, diferentes, com conflitos. O que é o ecumenismo? Acabar com esses conflitos, trazendo a harmonia, trazendo paz. Esse é o ecumenismo. Como que você... O que isso quer dizer? Quer dizer que o ecumenismo é uma das táticas femininas. Porque a promessa é uma promessa sedutora. É o fim do conflito, é a paz, é a harmonia de todos os povos, é a inclusão, é a alegria. Ninguém vai ter mais que julgar ninguém. Então é a tática da promessa feminina. Mas como a gente já viu em alguns exemplos, não é? Como a gente já viu em alguns exemplos, na guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente viu que a consequência
desse ecumenismo é perseguição, depois, né? Então vamos dar alguns outros exemplos onde isso aconteceu. No concílio de Nicéia, Constantino convocou o concílio para reunir todas as igrejas. Samuel, larga isso. Samuel, larga isso. No concílio de Nicéia, no ano 325, Constantino convoca o concílio, cujo objetivo é trazer a harmonia e a paz entre as igrejas cristãs. Ele vai solidificar, senta direito, ele vai solidificar e consolidar uma igreja única, onde ele é o sumo pontífice. Uma vez estabelecida a igreja católica, apostólica, romana, no ano 420 depois de Cristo, ele traz então a sua própria Bíblia, a versão Vulgata de Jerônimo. E depois de trazer a sua Bíblia latina, que é uma tradução do grego para o latim, ele vai iniciar a perseguir as outras Bíblias. É estimado que nesse período do século V foram destruídas mais de 500 versões de Bíblias diferentes, em línguas diferentes, que haviam naquele período, tá? Para transformar a Bíblia Católica Vulgata a única no mundo. Então, o que é isso? Primeiro, a promessa de paz e de harmonia, e depois, um tempo depois, a perseguição e guerra. No ano de 1076, o Papa Gregório VII escreveu uma carta a um rival que estava crescendo no mundo islâmico. Seu nome era o rei Nassir, da Mauritânia, islâmico. E nessa carta ele vai traçar algumas negociações de paz. E ele, num trecho, diz o seguinte, nessa carta: tanto nós como vós cremos no mesmo Deus. O que é isso? O que é isso que ele está dizendo? Ele está fazendo uma barganha ali com ele. A gente tem muita coisa em comum, a gente crê no mesmo Deus e tal. 100 anos depois, ele conseguiu essa união, entre aspas, e 100 anos depois começa então a Quarta Cruzada, a Cruzada Católica na Guerra Santa contra os muçulmanos. Então é sempre essa relação, né? Uma promessa de paz, uma promessa de harmonia e a conclusão, guerra e perseguição. Negocia, seduz, encanta e quando conquista, destrói. E essa sedução nem sempre se dá de forma de mistura e corrupção. Algumas vezes ela se apresenta como sendo uma continuidade daquilo que já existia. Eu vou explicar isso mais adiante. Então vou tratar algum desses casos. O primeiro filho que a gente vai abordar hoje, que eu vou fazer perguntas já, é o Islã. O Islã é o primeiro filho da prostituta que eu quero trazer hoje. Porque lembra como é que funciona a questão da prostituta e dos filhos, né? Ela primeiro se corrompeu com os poderosos e depois deu os seus filhos. É o que diz o texto que a gente leu aqui. Como é que começa o Islã? O Islã, na sua história, começa com Maomé, no século VI. Segundo o Islã, Maomé seria um profeta de Deus. Na visão islâmica, Maomé ele é a continuação das revelações que Deus tem para todos os povos. Jesus teria sido um profeta e Maomé teria sido outro profeta em pé de igualdade de Jesus. Então seria Moisés, Elias, Jesus e Maomé. Terminaria a revelação divina com Maomé. Então essa é a visão deles. O Islã tem o seu próprio livro sagrado, o Alcorão, e os seus ensinamentos são... O que se baseia o Islã? No Alcorão e numa outra que eu não sei pronunciar, que são os hadiths, que são os ensinamentos e coisas que Maomé teria vivenciado ali. Muito bem. Senta ali, Samuel. Esse hadith não tem livro, não. São vários livros. Vários livros que são o que Maomé passou, onde ele viveu, como é que foi a revelação, um monte de coisa assim, né? Relação dele com a esposa, é contada ali nesses hadiths. Muito bem. Segundo os hadiths, antes de surgir o islamismo, Maomé passava
dias e dias e dias, sozinho, dentro de uma caverna, orando para o Deus islâmico Alá. Ele ia para lá, não existia o islamismo, mas o Deus Alá já existia na tradição pré-islâmica, nos orientais ali, né? Aquela região ali, os árabes, no mundo árabe. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre Alá. Muito bem. Então ele ia para lá, ficava dentro da caverna por dias e dias, orando para esse Deus. Numa desses momentos, numa dessas ocasiões, ele teria encontrado um anjo que iria lhe trazer novas revelações. O anjo mostrou para ele alguns textos e pediu para ele ler. Mas Maomé não sabia ler. Ele era iletrado e ele disse que não podia ler. Aí o anjo teria pressionado sobre a testa de Maomé e Maomé sentiu um terror absoluto, achou que fosse morrer. Esse foi o primeiro encontro dele com esse anjo, né? Beleza. O que aconteceu? Ficou desesperado e ele foi para casa conversar com a sua esposa com esse desespero e ele estava convicto de que ele teve um encontro demoníaco. Foi a primeira impressão dele, teve um encontro demoníaco. A esposa de Maomé tinha na sua família parentes católicos na época. Um deles, dizem que era até algum sacerdote, uma espécie de sacerdote, alguma coisa católica da época lá, era um cara influente católico, era primo dela. Ela manda uma carta para ele perguntando se na religião dele, no catolicismo, tinha alguma coisa que pudesse explicar esse evento que aconteceu com Maomé. O primo responde essa carta com uma outra carta, onde ele diz que na Bíblia, está dizendo que na Bíblia, Moisés teria recebido uma revelação do anjo Gabriel da mesma forma. Isso não tem na Bíblia, tá, gente? Se alguém depois achar, me corrige. Mas, enfim, a menos que eu esteja doido, não tem na Bíblia. Em momento algum, o anjo Gabriel deu qualquer revelação. Se não me estou enganado, só aparece o anjo Gabriel em Daniel, no livro de Daniel. Não. A primeira aparição do anjo Gabriel foi em Daniel. Depois acho que é no livro de Lucas, né? Enfim. Beleza, então, em Moisés com certeza não tem. Só que, como esse primo disse isso para a esposa de Maomé, Maomé mudou de opinião sobre o encontro que ele teve. Ele passou a acreditar que ele estava sendo de fato visitado por um anjo. E ele começou a acreditar que ele fosse um profeta mesmo de Deus. Profeta. E que tinha que ser revelado algo para ele. Depois desses encontros, a personalidade de Maomé ficou profundamente alterada. Ele se tornou uma pessoa com princípios suicidas. Nos hadiths, tem vários relatos de tentativa de suicídio. Ele tentou se jogar de precipício, de um monte de coisa. Em várias ocasiões. Tanto quando acabava de se encontrar com esse anjo, ele ficava tão perturbado que ele queria se matar, como depois, quando o anjo parou de aparecer para ele, ele também tinha vontade de se matar. Essa era a relação íntima com esse anjo que ele relata. Bom, o que isso nos ensina? Que, de fato, o que ele encontrou lá foi um demônio. Na Bíblia, se alguém lembrar de mais algum caso, eu lembrei de 2 casos de suicídio. Um foi de Judas, o outro foi de Saul. Os dois casos... mas Sansão ele matou todo mundo ali e morreu. Mas, enfim. Mas nos 2 casos que eu citei aqui, são casos em que aqueles indivíduos estavam sendo perturbados por demônios. Saul, ele era constantemente perturbado, não chegava a ser incorporado, até incorporado mesmo, né? E só acalmava quando Davi tocava o louvor. E Judas, ninguém precisa falar nada, né? Ele foi totalmente controlado pelo diabo. E esses 2 sujeitos, influenciados pelo diabo, buscaram ali acabar com as suas próprias vidas. O suicídio, ele só acontece com alguém que está sendo influenciado pelo diabo. Tem casos desses de pessoas morrendo, tem casos desses de gente morrendo na guerra, tem casos de, por exemplo, quando você pensa lá o outro que atravessou todo o acampamento filisteu para pegar a água de Davi, ele poderia ter morrido e alguém poderia dizer, é quase que um suicídio isso, né?
Mas tem casos de guerra em que as pessoas fazem tolices, né? Como no caso de Sansão, eu não acredito que seja tolice, porque é aquilo ali mesmo. Deus deu a força para ele fazer aquilo ali naquele momento. Bom, seguramente, o que temos no encontro de Maomé com esse anjo, na certeza mais do que absoluta, é que Satanás, transfigurado de anjo de luz, influenciado pela influência católica, usou de Maomé para transformar aquilo ali, a religião que já existia na época, no que é hoje. E sobre isso, sobre pessoas que se encontram com anjos e esses anjos revelam um evangelho diferente, o apóstolo Paulo falou, ele disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, mesmo que um anjo do céu venha anunciar outro evangelho, não é de Deus, ele tem que ser amaldiçoado. E é o relato de Maomé. Um anjo apareceu para ele e trouxe um outro evangelho. Porque o texto em Colossenses diz que toda a plenitude foi posta sobre Cristo. Portanto, não tem mais nenhuma revelação a ser dada. Encerrou em Cristo. Não tem outro profeta, não tem outro ninguém que vai aparecer depois de Cristo acrescentando coisas novas. Amém. Acabou. O próprio Islã, na sua literatura sagrada, reconhece a relação de Maomé e Satanás. Que isso? É verdade. Existe, dentre os textos sagrados, existem versos que são conhecidos como os versos satânicos, dentro do próprio Islã. Eu vi um apologeta islâmico explicando a história dos versos. A história era o seguinte: em um dado momento, o diabo teria influenciado Maomé a colocar alguns versos na literatura lá no Alcorão. E são chamados esses versos de versos satânicos. E dentre esses versos, o que consta nos versos? Eu vou dizer, uma honraria, uma adoração, de certa forma, a deusas mulheres. Algumas deusas mulheres. Assim como temos no catolicismo. Então, só para deixar claro, Alá não é o mesmo Deus que o nosso Deus, tá? O nome Alá, segundo a enciclopédia... Sarinha? O nome Alá, segundo a enciclopédia religiosa, representa uma divindade pré-islâmica que remete a Baal. Alá é Baal. Antes, a palavra Alá vem de Al e Li. Al-Li virou Alá. Até hoje, esse nome Al é utilizado o tempo todo. Al Jazeera, Al-Qaeda, relacionado ao seu deus Baal. Então, o Islã e Alá representa o deus Baal. Então, eles dizem... Não. Eles dizem... Não tem nada a ver. Eles dizem que alguns, os católicos, inclusive, falam sobre isso no ecumenismo, dizendo, não, eles adoram o mesmo Deus, que é um Deus único, criador de todas as coisas, então só pode ser o mesmo Deus. Não, porque o Deus criador é o nosso Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso Deus. E esse Deus de Jesus Cristo é o Criador. Outro Deus denominado Criador não é o nosso Deus. Amém. É um Deus falso, querendo assentar-se no trono de Deus, Amém. que é o próprio Satanás. Baal. Desde o início, Alá, desde o início, o Islã possui uma relação íntima com o catolicismo. E aí a ideia minha nesse sermão, nessa série, era cada sermão falar só de uma coisa.
Então hoje eu vou falar só de Islã, no outro dia só de Espiritismo, no outro dia só de alguma coisa. Para com isso. Eu vou me ater, como eu vou abordar vários assuntos, eu vou resumir mais ou menos. Então vou fazer algo assim que é mais fácil a gente entender essa relação. Que é o quê? A simbologia. Simbologia entre Igreja Católica, Apostólica, Romana e Islamismo. Existe simbologia? Existe. O Islã, no tempo de Baal, da Bíblia, eles cultuavam e adoravam a lua. Então, até hoje no Islã, o sol e a lua, na verdade, né? Até hoje no Islã, você tem várias mesquitas com pinturas de lua, com lua em cima, ao invés de ter a cruz em cima de uma igreja católica, tem a lua e tudo mais. Já a igreja católica, apostólica, romana, é representada diversas vezes pelo sol. Então você tem o sol e a lua. Você tem os símbolos católicos, você tem lá o solzinho, tem uma cruz e no meio da cruz tem um sol saindo umas perninhas. É a simbologia católica, o sol e a lua. Os católicos têm o seu terço. Eles rezam o terço. Né? O católico tem aquele, não sei se aquilo é um colar ou o que quer que seja, que tem aquele monte de bolinha. É o terço. O Islã tem o seu próprio terço islâmico, que é idêntico ao terço católico, com as suas bolinhas, onde eles fazem as suas rezas e tudo mais. Terço. Maomé, segundo eu acabei de explicar, recebeu suas revelações numa caverna. Ele entrou na caverna e recebeu suas revelações. Maria, se você não sabe, é constantemente representada dentro de uma caverna. Vocês sabiam disso? Constantemente representada dentro de numa gruta, alguma coisa. Sempre tem uma grutinha e tem uma Maria lá dentro. Maria de Fátima, caverna. Maria de Lourdes, caverna. Como é que é a história de Maria de Fátima? Maria aparece, né, numa caverna, dá as revelações ali. Então, o diabo aparece numa caverna para trazer novas revelações. É a mesma relação. Até hoje, se você for no Colégio São Vicente, em frente ao Colégio São Vicente, tem lá uma gruta bonita, ordenada, com uma Maria lá dentro. Caverna. Desliga para mim, por favor, despertador. Essa representação de Maria e de deuses em caverna, de revelações em cavernas, que você tem no Islã e no catolicismo, é uma prática diretamente relacionada aos deuses babilônicos antigos, como Nibo. Vem desde o tempo da Babilônia. E é a grande prostituta. As vestimentas. As freiras católicas usam aquele véu, aquele roupão, que é praticamente igual às vestimentas, a burca das mulheres islâmicas. Então tem muitas similaridades. Mas o que eu vou... A música. Botei aqui música. Você ouve uma música islâmica. Mais ou menos assim, né? Aí você tem o canto gregoriano católico. É muito parecido. Muito parecido. Só que um bota o tom lá em cima e o outro lá embaixo. Mas a música em si é muito parecido. E para terminar, a principal comparação que vale a pena aqui sobre o Islã é a própria salvação. No Islã, depois que a pessoa morre, as ações boas e ruins são pesadas numa balança. Então tem uma balança, a ação boa e tal. Se pesar mais as ações boas, a pessoa entra no céu. Se pesar mais as ações ruins, a pessoa vai para o inferno. Esse é o julgamento islâmico. Essa balança, que é representado na mitologia egípcia pelo deus Anubis, também tem lá o Anubis, tem lá uma balança. Quem mais tem uma balança? São Miguel. Na imagem de São Miguel, tem lá ele com a balança. E por que ele tem aquela balança? Porque São Miguel vai medir as ações de cada um para ver se a pessoa entra no céu ou não. Miguel é referência ao anjo Miguel? Não.
Não sei. Ele é representado com umas asinhas. Pode ser que sim. Bom, eu não vou entrar muito no Islã, mas eu imagino que todo mundo já percebeu a relação íntima entre catolicismo e islamismo. Particularmente, quando se trata de profecias do fim do mundo, aí eu vou falar a minha especulação, que eu não tenho como saber, é minha especulação. Quando se trata de profecias do fim do mundo, o Islã tem a sua profecia que vai vir o último profeta ainda, islâmico, para trazer o fim do mundo, é o Mahdi deles. E nas profecias cristãs mesmo, né, Jesus Cristo vai voltar. E quando se trata de anticristo, tem o anticristo e o falso profeta. Essa relação católica e islâmica é tão íntima, que eu imagino que de alguma forma isso vai estar relacionado no fim do mundo também, não sei como. Muito bem. Dois lados da mesma moeda. E vou passar rapidamente agora sobre alguns ritos que você tem na Igreja Católica. Por exemplo, o Papa muitas vezes pega uma balança com uma fumaça, vocês já viram? E vai defumando o povo lá, né? Vai fumegando, tirando... É tipo esse negócio da prefeitura, né? Mata mosquito. Para a hora de queimar carne depois. Isso, vai defumando o povo para depois que queimar, né? Já está ali defumado, né? Quando queimar no inferno, galera. Beleza, isso é uma prática extremamente ligada ao misticismo oriental, né? Yin Yang, todo templo budista você vai ver isso aí. Aquele pessoal passando, todo mosteiro, não sei, onde tem os monges, tem lá passando fumaça. Senta direito, Samuel. Misticismo oriental está diretamente ligado a práticas católicas. Não só isso, né? O uso de velas, incenso, escapulários, tudo você tem nos dois lados, né? Nos orientais, e exercícios respiratórios, né? O yoga, toda essa coisa que existe no mundo oriental tem muito forte na Igreja Católica, né? Todo jesuíta faz exercícios respiratórios, faz que é necessário, requerimento necessário para se tornar jesuíta. Muito bem. Então, já abordei os islâmicos, já abordei os orientais todos, que não dá, né, para abordar tudo, porque são infinitas variantes. Vamos abordar agora sobre um grupo que me incomoda bastante, porque é um grupo muito forte no Brasil, que são os espíritas. Tá? Uma realidade brasileira muito forte e que vale a pena mencionar, né? Como que os espíritas também são filhos dessa prostituição? Como? Bom, o espiritismo, né, conhecido como kardecismo, tem o seu fundador. Quem sabe quem é o fundador? Quem é o fundador? Allan Kardec. Allan Kardec, também, Allan Kardec. Allan Kardec, ele é visto no espiritismo como a terceira grande revelação. Então, no espiritismo tem Moisés, Jesus, Kardec, em pé de igualdade. No espiritismo, Allan Kardec é a continuação da revelação, porque os cristãos ainda não estavam amadurecidos o suficiente. Então, num tempo da história, teve Moisés, beleza. Aí o povo foi evoluindo, veio Jesus. Continuou evoluindo, veio Allan Kardec. É a mesmíssima coisa que o Islã vê em Maomé, os espíritas veem em Allan Kardec. Idêntico. Inclusive, como é que surgiu essa história? Ele era católico, né? Allan Kardec era católico, e muito interessado em filosofia, filosofia católica. Católico gosta dessas coisas de filosofia, né? Os filósofos católicos, né? Patrística, essas coisas, tá tudo na moda agora, tudo na moda, esses filósofos aí. E aí ele começou a participar de uns encontros em mesas, né? Que ele também era voltado com ciência, ele achava que tinha uma questão de magnetismo lá, um engano, acabou se apaixonando pela coisa, encontrou-se com espíritos e codificou o seu próprio evangelho. Os espíritos revelaram para ele o seu próprio evangelho, o evangelho segundo o espiritismo. Ou seja, é a mesma coisa de Maomé, é Allan Kardec. Mesma coisa. E aí você tem no espiritismo práticas que são idênticas às católicas, tá? Por exemplo, o culto aos mortos.
né? Você fazer uma roda para invocar um diabo e você se ajoelhar diante de uma imagem do diabo, dá no mesmo. Você fazer uma oração aos mortos, dá no mesmo. Você orar para um parente seu que morreu e orar para Paulo, dá no mesmo. É a mesma prática. Amém. Mesma coisa, está errado do mesmo jeito. Então essa necromancia é algo comum tanto no espiritismo quanto no catolicismo. Amém. São filhos da mesma prostituta. E para já caminhando para o fim, o ecumenismo moderno. O que é o ecumenismo mesmo? Tornar católico, universal. Exatamente. Em 1965, o Papa Paulo, agora, né? 1965 é agora pertinho. O Papa Paulo VI, numa declaração chamada Nostra Aetate, orientou os seus fiéis sobre como promover o ecumenismo, ou seja, qual era a tática que ele ia passar para os seus fiéis para tornar o mundo católico. Tá? Ele orientou os fiéis para o ecumenismo. Ele disse: reconheçam, mantenham e desenvolvam os bens espirituais e morais que entre eles se encontram, falando das outras religiões. Então, qual é a prática católica de ecumenismo? Reconhecer, ou seja, identificar quais são as práticas ali que aquele grupo religioso tem, manter, ou seja, não é abolir, é manter aquele grupo, aquela prática e desenvolver essa prática. Como que isso se aplica? Se aplica com mães de santo subindo escadarias para lavar as igrejas católicas. É uma prática, e ele aproveita aquilo ali, mantém, e todo mundo se torna, então, católico, sem precisar abrir mão de nada. Na macumba, tem as guias. Já viu as guias que os macumbeiros usam? São aqueles cordões cheios de bolinhas, que parecem o quê? Terços. Não precisa abrir mão daquilo. Continua. Ele reconhece, mantém e desenvolve. Por isso que você vê nas igrejas católicas, na hora da ceia deles, da Eucaristia, né? Você tem lá o pai de santo, entra todo de branco, com um turbante branco, toda cor de branco, vai até lá o padre, pega a hóstia, que para os católicos representa o corpo de Cristo, né? Representa não, é o próprio corpo de Cristo na visão deles, pega aquele corpo de Cristo, o padre dá para ele, e ele pega aquilo e leva lá para o centro de macumba para fazer trabalhos. Como que isso é possível? É possível porque é uma prática reconhecida, mantida e desenvolvida, e misturada. E não interessa o que ele vai fazer, desde que esteja no mesmo meio. É por isso que você tem a renovação carismática católica. O que é a renovação carismática católica? São os louvores gospel tocando nas igrejas católicas. E aí todo mundo vira irmão. Tudo irmão. Os católicos chamam o crente de irmão, o crente chama o católico de irmão, tudo vira irmão, tudo cristão, tudo a mesma coisa. E ao mesmo tempo, porque o crente não chama o islâmico de... Um cara de uma igreja carismática, renovada, ele não chama o muçulmano de irmão, mas ele chama o católico. Mas o católico chama ele de irmão e chama o muçulmano de irmão também. Tudo irmão, tudo filho do mesmo pai. O que isso nos ensina? Que o catolicismo é a estratégia do diabo para se infiltrar e destruir as igrejas. Igrejas até às vezes boas. Ele vai conquistando, vai dominando, e depois o que ele vai fazer? Quando ele dominar todo mundo? Perseguir e matar. É o que a Bíblia descreve. Quando o anticristo tiver o poder sobre todo mundo, as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir, devido à sua perseguição feroz, porque diz o texto que ele sabe que quando isso acontecer, o tempo dele é curto. Então ele vai perseguir, vai matar e levar o máximo que ele puder para o inferno. Amém. Eles vão então se envolvendo, se desenvolvendo e aprimorando e misturando tudo com as outras religiões, e com isso vai incorporando. É tudo católico, é tudo ecumênico. E aí, como é que eu vou encerrar a mensagem de hoje? Lá em Apocalipse 18. Porque muitos irmãos têm se envolvido com as igrejas católicas. Eu já, numa célula, fui repreendido
pelo pastor da igreja por pregar contra a igreja católica numa célula que tinha católicos. Na hora, não me deixou terminar de pregar. Não, você não pode fazer isso não, vai escandalecer, eles podem ser irmãos. E fica lá, a igreja cresce, mas ninguém é salvo, ninguém reconhece, ninguém aceita Jesus como Salvador. Não precisa entender de salvação. Eu nem vou falar sobre salvação. E quem tiver salvo, amém. Quem não tiver, amém também. Mas a igreja está crescendo, a igreja está frutificando. O próprio pastor falou que não tinha certeza da salvação dele, numa das ocasiões. Enfim, por que isso? Porque eles vão se misturando e ninguém pode escandalizar ninguém, porque a promessa é o quê? É paz e harmonia. Se é paz e harmonia e ninguém pode julgar ninguém, eu não posso falar para ele, isso aqui vai te levar para o inferno, porque isso aqui não traz paz, isso aqui não traz harmonia, eu preciso trazer paz e harmonia. É a sedução. Depois todo mundo virou católico, aí sim ele persegue, mata, faz o que ele quiser. Apocalipse 18 diz: e depois destas coisas, versículo 1, né? Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. O que é a grande Babilônia? A grande prostituta, morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Isso é a Igreja Católica, morada de demônios. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: do céu havia uma voz do céu. Que voz é essa que está vindo do céu? É voz do diabo ou de Deus? De Deus. Perfeito. E ela dizia o quê? Sai dela, povo meu. Qual é a mensagem? Por que a gente tem que pregar contra a prostituta? Porque é nosso trabalho clamar com grande voz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, existe uma promessa de Deus que os pecados da grande Babilônia, para aqueles que por acaso são povo de Deus e estão lá dentro, vão recair sobre eles. Eles vão sofrer, aí aqui é sofrer mesmo, né? Na vida, na terra. Sofrer as atribulações reservadas à grande Babilônia. Destruição, queda, perda de dinheiro. Está tudo prometido aqui. Então ele está dizendo, olha, sai dela, povo meu. E no sermão que vem, domingo que vem, nós vamos então focar nesse versículo. Sai dela, povo meu. E na importância de nós cumprirmos esse papel. Amém? Amém. Amém. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso. Ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.